A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo em nosso canal, o canal do CETAD. O CETAD é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. O CETAD é da cidade de Macapá, do estado do Amapá. Seja muito bem-vindo, tenha certeza que as aulas que você tem assistido têm ajudado você na sua caminhada cristã e também no seu fortalecimento espiritual e tornando você um teólogo segundo o coração de Deus. E para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, curta aí, dê um gostei, um joinha e também deixe a sua pergunta em forma de um comentário. Vai lá nos comentários, deixa a sua pergunta que será um prazer estar juntamente com você, aprendendo a palavra de Deus, respondendo aí a sua pergunta. Ou se também quiser contribuir com alguma outra fala, com alguma outra colocação, fique à vontade. Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Osmar Gonçalves, estamos estudando a disciplina Livros Históricos. E essa é a nossa aula de número 8, isso mesmo, aula de número 8, ali no cantinho, a nossa última aula, né? Para quem estava acompanhando aí a disciplina Livros Históricos, essa já é a nossa última aula, estaremos falando sobre o livro de Esther e o livro de Mordecai. Além de ministrar, pastor Osmar Gonçalves, essa disciplina Livros Históricos, ministramos também, dentro da teologia veterotestamentária, a disciplina Livros Proféticos. Você que não assistiu ainda os demais vídeos da aula 1 a 7, não perca, que com certeza será uma bênção de Deus para a sua vida. Lembrando que as aulas são apenas tópicos, estamos utilizando essa ferramenta em virtude da pandemia do Covid-19 e assim que terminar a nossa quarentena, iremos retornar para as aulas presenciais. Hoje, o livro de Esther, aula de número 8, livro de Esther. Vamos então, começando aqui a trabalhar a questão das datas. Eu gostaria muito da sua atenção em relação às datas que iremos trabalhar agora aqui no slide. A data do ano 460, aproximadamente, antes de Cristo, é claro, é a data onde o livro foi escrito, onde o livro foi compilado, onde o livro foi redigido. Porém, os acontecimentos que envolvem os 10 capítulos do livro de Esther aconteceram entre os anos 483 a o ano 473. São 10 anos de história que nós encontramos dentro desse livro, que vai do terceiro ano ao 13º ano do rei Xerxes I, ou, como é conhecido em meio aos judeus, o rei Assuero. Então, eu gostaria muitíssimo da sua atenção para você entender que o livro foi escrito em uma data, sempre é a data posterior. O evento aconteceu em um lapso temporal que foi do ano 483 a 473, e aqui também eu coloquei só para o nosso conhecimento. Se você for lá na aula de número 6, nós temos ali um slide que é os anos aonde cada imperador persa reinou, e aqui o rei Assuero, o rei Xerxes, ele reinou do ano 486 ao ano 465 a.C. Foi nesse período que ele foi imperador do grande império persa. Então, bem simples, né, de compreender. O livro foi escrito em 460, depois que todos os eventos já haviam acontecido. O tempo em que ocorreu o fato, 10 anos, do terceiro ao 13º ano do reinado do rei Assuero, e aí embaixo, só para relembrar, o tempo em que ele reinou, que ele foi imperador do Império Persa. Quem escreveu este livro? Quem foi o escritor? Quem foi o escritor desse livro? Eu coloquei aqui para você, segundo a tradição, Mordecai e Esther. Os dois juntos escreveram esse livro. É claro que há uma corrente teológica que acredita que foi somente Mordecai e outra que acredita que foi somente Esther. Mas como tanto Mordecai como Esther são parceiros nessa jornada dos episódios históricos que envolvem esse livro, acredita-se que ambos compilaram juntos os fatos históricos.
ainda uma outra possibilidade, um outro grupo que acredita que foi o próprio Esdras que escreveu, o grande copista escriba, e uma outra menos provável, mais remota, que Neemias tenha escrito. Mas, para nós fecharmos aqui esse ponto, nós entendemos e compreendemos uma coisa muito importante sobre o escritor. Seja ele Mordecai e também Esther, ou só Esther, ou quem sabe até o próprio Esdras. Eu particularmente acredito que foi Mordecai que escreveu este livro com a ajuda e o auxílio da rainha Esther. Uma coisa importante nós entendermos sobre esse escritor, eu coloquei justamente aqui para você, bem aqui, olha, de lilás. O que podemos afirmar com muita convicção é que o escritor conhecia muito bem os trâmites políticos do reino persa. Então, olhando para esse prisma, nós podemos descartar aqui Esdras como um escritor. Ele conhecia, é claro, todo o aspecto político e histórico do reino persa, mas esse escritor, ele está por dentro, ele está envolvido. O capítulo 10, por exemplo, vai citar que a história do próprio Mordecai, ela foi escrita nos livros medo-persas. Então, para que esse escritor pudesse ter convicção dos fatos, além dele ser testemunho ocular, ele se utilizou de quê? De escritos que são escritos do próprio Império Persa, principalmente para descrever o episódio do capítulo 1, principalmente para descrever o episódio do capítulo 1. Tá certo, queridos? Então, para você aí que está acompanhando nossas aulas, não deixe de deixar a sua pergunta e fazer aí o seu comentário e curtir o nosso canal. Qual o tema do livro de Esther? Qual o tema deste livro? O tema é o seguinte: a contínua solicitude do Senhor por Israel, mesmo na dispersão. Olhando aqui para a data, voltando aqui, olha, 460, 470, nós já logo lembramos aí das últimas duas aulas de Esdras e de Neemias. O povo retornou para Jerusalém, começa a retornar com o Zorobabel em 537, 536. Então logo chegamos à conclusão bem simples que esses judeus que estavam no período do reinado de Esther e de Assuero eram o restante dos judeus que haviam ali ficado. Aconteceu ter 3 diásporas, né? Uma com Zorobabel, uma com o próprio Esdras e outra com Neemias. E analisando ainda os fatos aqui das datas, podemos ver que essa data vai se encaixar com os períodos aí do meio ali do livro de Esdras e também o livro de Neemias. Os eventos ocorreram próximos a essa data. Voltando aqui ao nosso tema, a contínua fidelidade, solicitude, amor, compaixão de Deus por Israel, mesmo o povo estando dispersos, mesmo o povo estando, né, em lugares diferentes dentro do Império Persa. Deus cuidou mais uma vez do seu povo. Qual é o grande assunto? Qual o grande assunto desse livro, né? Logo, quando a gente olha para o tema, a gente já começa a descobrir o assunto, mesmo se você não tiver lido ainda todo o livro de Esther. O assunto é o seguinte: o grande livramento de Deus para o seu povo lá no cativeiro. Nós iremos observar que esse livro, ele trata dos aspectos do cuidado, do amor, da graça, da proteção e da provisão de Deus, enquanto o povo estava no cativeiro babilônico, como nós já trabalhamos em aulas passadas, dentro do Império Persa, sobre o domínio dos persas. Agora, analisando esses livros, conhecidos como livros pós-exílio. Então, o povo está no cativo, uma leva já retornou com Zorobabel, mas ainda há muitos judeus
sobre o domínio do Império Persa, e aqui dentro de Suzã, que é a nossa localização geográfica do livro, iremos ver o cuidado, a graça, a solicitude de Deus por Israel, mesmo o povo nessa dispersão, ou seja, distante da cidade de Jerusalém. Quando nós começamos a analisar, queridos, esse livro, nós podemos observar que dois personagens têm o destaque absoluto do livro. A própria rainha Esther, que tem com o seu nome hebreu, Hadassa, e o seu primo, que foi o seu cuidador, aquele que cuidou dela, porque o próprio capítulo 2, acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 7. Esther, 2,7. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, ou seja, se era filha do tio de Mordecai, então era sua prima, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa vista. E morreu seu pai e sua mãe, e Mardoqueu tomara por sua filha. Então o Mardoqueu ele passa a cuidar de Hadassa, que se torna a rainha Esther, cuidando dela em virtude da morte de seus pais. Como os seus pais possivelmente também nasceram lá no cativeiro, então algo aconteceu dentro desse cenário histórico e o próprio Mordecai, o Mardoqueu, passa a cuidar então da pequena Hadassa, a criando e cuidando dela como sua filha. Então os dois personagens deste livro, os dois personagens principais, é tanto Esther como Mordecai. Mas eu gostaria de trabalhar com você nessa aula, centralizando no personagem principal. Quando nós, é claro, tivermos a nossa aula presencial, iremos também falar de aspectos positivos sobre a vida de Esther, da rainha Esther, tá bom? Mas só para fazer uma comparação aqui, já que nós iremos falar muito mais na nossa aula de Mordecai do que propriamente da rainha Esther. O que nós podemos analisar nesses 10 capítulos acerca das ações de Esther, da rainha Esther? Ela se torna rainha, e é claro, por isso o livro recebe o nome dela, em virtude do seu destaque político. Olha só que honra, uma hebreia se tornando uma rainha em um dos maiores impérios que já conquistaram o mundo no qual nós conhecemos. Então, por isso, o livro recebe o seu nome, a rainha Esther, o livro de Esther, em virtude da sua relevância histórica. E o que mais que Esther fez dentro do livro? Ela traça todo um plano, né, levando o seu tio e o seu povo, ou seja, o seu primo, perdão, a fazer um jejum, a jejuar, a consagrar a Deus, e então ela vai até a presença do seu esposo, o rei Xerxes, o rei Assuero, para que ele então pudesse dar a ela a honra de fazer um banquete, fazer um jantar, e ali ela declara que Ramã é o inimigo do seu povo. Mas Mordecai, por isso que eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Não que Esther fez apenas isso, mas são os dois pontos mais relevantes sobre a vida dela. E por que eu irei trabalhar com você Mordecai como o personagem central? Acompanhe aqui comigo. Por que Mordecai? Em virtude da sua fidelidade a Deus. O livro vai demonstrar um judeu sendo 100% fiel a Deus. E todos os motivos, ou o motivo da trama do livro, de toda a trama do livro, se perpassa na vida de quem? Do próprio Mordecai. As principais ações, eu coloquei aqui, as principais ações no livro lhe credenciam como principal personagem do livro. Só para nós encerrarmos esse slide aqui. O livro recebe o nome da rainha Esther, porque justamente ela tem essa relevância histórica. Uma hebreia de uma origem simples se tornando rainha de um grande império do mundo. E o Mordecai é o personagem
de destaque desse livro é a pessoa que vai buscar ao Senhor, é a pessoa que vai permanecer fiel a Deus. Eu gostaria de falar com você um pouco dessas ações aqui de Mordecai. As ações de Mordecai, quais foram? A primeira delas, sem sombra de dúvida que nós encontramos aqui no capítulo 2, eu coloquei até entre parênteses, né? Aqui entre aspas, pai de Hadassah, se torna aquele que cuida, aquele que educa, aquele que orienta, aquele que auxilia, aquele que adota. Então essa é a primeira ação de suma relevância dentro do livro, como nós lemos agora há pouco, capítulo 2, versículo de número 7. O segundo ponto, Esther se torna rainha primeiramente porque era vontade do Eterno, porque era vontade de Deus, mas em segundo lugar, em virtude da instrução que o próprio Mordecai passa para a sua prima filha, vou chamar aqui de filha dentro desse contexto, já que ele a cuidou, ele criou e ele deu toda a educação necessária até a sua fase de mulher, já indo para a fase adulta. Então todo esse plano, e o plano foi muito interessante e ele foi fundamental para que mais tarde a própria rainha Esther pudesse ter êxito diante do plano maligno de Ramã. O que ele disse para ela? Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu, em outras traduções, Mordecai, lhe tinha ordenado que não declarasse. Então, quando ela foi para um concurso, porque para se tornar a esposa do rei, capítulo 1 vai nos dizer que a rainha Vashti acabou desagradando o rei e os seus ministros. Então, o colegiado de ministros do rei Assuero lhe deram uma sugestão: olha, se case com uma outra mulher. E houve uma espécie de concurso, né? Todas as mulheres foram reunidas e um fator determinante para ela ganhar justamente foi esse. Mordecai disse para ela: não diga a sua origem, a sua nacionalidade. Isso foi uma arma, foi um presente para ela utilizar posteriormente para dar livramento ao seu povo, o povo de Deus, os hebreus, os judeus que estavam em Suzã. Então, o plano para a eleição, eu posso ler aqui com você ainda desse segundo ponto aí, das ações de Mordecai, versículo 8, por exemplo, versículo 8, sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntaram-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Então, ela passa a participar desse concurso para se tornar a futura rainha desse grande império que era o Império Persa. O terceiro ponto aqui, gostaria de compartilhar com você, deu um bugzinho aqui, mas já voltou, graças a Deus. O terceiro ponto, credenciando aí o Mardoqueu, né, como o principal personagem aí dessa trama do livro, ele avisa ao rei que havia uma conspiração contra ele. Isso mesmo, ele avisa o rei que havia uma conspiração. Onde é que nós podemos encontrar isso? Você que estiver com a sua Bíblia aberta, você pode pausar aí o livro, o vídeo, pegue lá a sua Bíblia, você que não pegou, e leia comigo o capítulo 2, versículo 21, Esther 2, 21. Naqueles dias assentou-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei o guardavam. Versículo 22, e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio e descobriu, ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mardoqueu, que era um porteiro,
viu que duas pessoas estavam tramando para tirar a vida do rei. Então ele foi e avisou Esther, e Esther avisou o seu muito amado esposo, o rei Assuero. Então ele é um homem que avisa que havia uma conspiração contra o rei. Quarta coisa, o quarto fator, o episódio do próprio Ramã em querer se opor ao povo de Deus, em querer exterminar o povo de Deus, se dá justamente pela inveja que ele tem da fidelidade que Mardoqueu tem ao Senhor. Ele não se curva diante do orgulho, da soberba de Ramã. Isso leva Ramã a ter um ódio, uma cisma em seu coração e deseja matar não somente Mardoqueu, mas deseja também matar todos os judeus. O sentimento antissemita, isso mesmo, o sentimento de exterminar os judeus. Se você se lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho a história aí, no século 20, você irá lembrar que nós tivemos um episódio trágico da Segunda Guerra Mundial. E o que mais se fala acerca da Segunda Guerra Mundial é o extermínio dos judeus. O Holocausto, onde 6 milhões de judeus morreram, porque Adolf Hitler teve o mesmo sentimento que Ramã, o Agagita, teve o sentimento em exterminar os judeus. Mas Deus sempre protege, livra, guarda o seu povo. Eu sempre costumo fazer uma certa comparação, não para ofender nem o judeu, amigo nosso. Mas qual foi a diferença daquela época, da época de Esther, para o período da Segunda Guerra Mundial? É que havia um homem totalmente fiel a Deus. Totalmente fiel a Deus. O contexto parece semelhante. Parece não, é semelhante. Estão fora de Jerusalém, não estão na sua pátria, estão sobre as leis e jurisdições de outra nação, que é o fato daqueles que estavam na Polônia e que estavam principalmente na Alemanha, mas o livramento foi grandiosíssimo da parte de Deus. Então toda essa trama, esse desejo de matar os judeus, esse extermínio que ele pensou que iria fazer, esse sentimento antissemita, está relacionado à própria vida de Mardoqueu. Só também eu coloquei aqui 2 palavrinhas para você. O Ramã, ele é identificado como um Agagita, ou seja, filho de um Agagita. A palavra Agagita está relacionada a Agag, o rei dos Amalequitas. Rei dos Amalequitas, aquele mesmo que o próprio Samuel, o profeta Samuel, repreendeu Saul por não ter o matado e o exterminado. Os próprios amalequitas que se opuseram no caminho do povo de Deus, quando estavam saindo do Egito, na rota do Êxodo, na peregrinação do Sinai. Então, esse sentimento antissemita de Ramã, o Agagita, é uma origem no qual ele já traz com os seus antepassados, e por isso Deus deu livramento ao seu povo. Então é um ponto que nós iremos trabalhar dentro da aula presencial, a relação aí de Mordecai sendo da tribo de Benjamim e Saul era da tribo de Benjamim. Então a gente vai fazer um paralelo entre a vida de Saul e a vida de o próprio Mordecai, e de Ramã e Agag. O 5º lugar, ele lidera o jejum do povo. Esther vai jejuar com as suas moças, mas quem leva o povo a jejuar e consagrar a vida a Deus é o próprio Mordecai e o Mardoqueu. Eu estou dizendo Mordecai, como aqui está, aqui está Mordecai, mas na própria Bíblia que eu estou utilizando, lendo com você, está Mardoqueu, porque alguém pode estar utilizando uma outra versão. Então, ora eu vou falar Mardoqueu e ora eu vou falar Mordecai. 6º lugar, aqui ele é o personagem que é coroado governador. Então, além, é claro, de Esther ter sido coroado rainha, ele também é coroado, ele é posto num cargo de grande relevância em meio ao Império Persa. E por último, ele é o personagem que vai aí escrever as cartas
para que todo o povo pudesse comemorar aquilo que conhecemos hoje como festa do Purim. Então, se formos comparar aqui duas ações de suma relevância da rainha Esther, mas aqui nós temos 7 ou muitas outras que poderíamos destacar como Mordecai, Mardoqueu sendo o principal personagem dessa narrativa. Já que o Mordecai ele é o principal personagem, né, dessa narrativa, eu trouxe aqui uma análise do significado do seu nome. Aqui a raiz da palavra, né, o nome em hebraico propriamente dito. Segundo a concordância exaustiva do Strong, Mardoqueu significa homem pequeno. Mardoqueu significa homem pequeno. Mas a gente fica analisando homem pequeno, né? E foi a análise textual e da tradução que a concordância exaustiva de Strong trouxe a nós. Mas quando nós analisamos de forma mais precisa a raiz da palavra, nós iremos ver que ela tem como tradução mais fiel ao texto, analisando a raiz da palavra, o sentido da palavra revoltar-se ou rebelar-se. Aquele que se revolta, ou revoltar-se de alguma coisa, rebelar-se de algo. E os judeus gostam, né, de olhar para a raiz da palavra e aí entender o nome Mardoqueu ou Mordecai como minha revolta. Aí nós analisamos que tem tudo a ver com a trama do livro. É o homem que vai se revoltar no sentido de não aceitar aquilo que aquele homem queria impor para ele. Ele se revolta em avisar o rei, ele vai jejuar. Então, minha revolta é a tradução mais correta do nome Mardoqueu, ou como você também quiser, Mordecai. Uma terceira também análise acerca do nome, da etimologia. Há quem acredite que a palavra Mardoqueu tem a sua raiz na mesma divindade babilônica, a divindade Marduk. Eu coloquei aqui, ela transliterada, né? Aportuguesada, melhor dizendo, a palavra da divindade babilônica Marduk. E também essa divindade é conhecida como Merodach. Você pode encontrar no texto, dependendo da versão que você tem, tanto Marduk ou Merodach. Então são 3 perspectivas diferentes acerca da origem do nome Mardoqueu. Qual é a primeira? Homem pequeno. Segundo, minha revolta, que tem mais a ver com a trama do livro. E por último, que é a menos provável, mas algumas pessoas acreditam que sim, é oriunda aí dessa divindade, a divindade Marduk ou Merodach, que era uma divindade babilônica. Quando nós analisamos a própria vida aqui de Mordecai, nós colocamos ele dentro da tríade de hebreus que foram destaque em impérios mundiais. Isso mesmo, nós temos a figura de 3 hebreus que se tornaram destaque em potências, em impérios mundiais. Eu coloquei aqui, ó, o Mordecai compõe a tríade, ou seja, o trio de hebreus que foram destaques em impérios mundiais. Quem são os outros 2? Você já conhece. José no Egito, Daniel na Babilônia e o próprio Mardoqueu, o Mordecai, no Império Persa. Esses 3 hebreus, eles foram governadores em uma outra nação, e não era uma nação qualquer não, eram nações que dominavam o mundo de sua época. E eu trouxe aqui para vocês, para nós finalizarmos essa parte aqui do Mordecai, 6 comparações que há em comum entre esses 3 personagens. Os 6 pontos que nós iremos analisar agora, eles estão aí similares, são pontos comuns entre a vida de Daniel e entre a vida de José e a vida de Mardoqueu, a vida de Mordecai. Qual a primeira coisa que podemos destacar acerca deles? É que eles foram exilados. Daniel foi exilado. Mardoqueu estava no exílio e José foi levado como escravo, vendido como escravo.
Então nós temos aqui algo em comum entre esses. Um foi vendido como escravo, um foi levado como exilado e outro nasceu, possivelmente, nasceu lá no exílio babilônico. Então eles têm essa história em comum. Segunda coisa, eles tiveram uma vida de piedade em meio a um povo idólatra. José estava em meio ao panteão de deuses egípcios. Daniel em meio à grande idolatria e profanação babilônica, mesmo contexto esse aplicado ao próprio Mordecai. Então eles foram homens de uma vida de piedade, de fidelidade a Deus, em meio a um povo totalmente idólatra. Qualquer desculpa esses três homens teriam para não serem fiéis a Deus, mas pelo contrário, eles foram homens tementes ao Senhor. Em terceiro lugar, eles sofreram na mão dos seus inimigos invejosos. O próprio José foi acusado pela mulher de Potifar. Daniel, causou inveja aos 120 sátrapas do Império Babilônico, e o caso do próprio Mordecai, do Mardoqueu, que foi vítima de inveja, de perseguição de Ramã. Tanto também no episódio de José como no episódio de Daniel, passaram por essas frontas, foram perseguidos e Deus deu vitória a cada um deles. Vamos então para o próximo slide. Vamos então aí falar aí o ponto número 4 e 5 do que há em comum entre José, Daniel e Mordecai. O quarto ponto aqui para você, eles chegaram ao poder, né? José chegou como governador do Egito, Daniel como governador da província da Babilônia e o próprio Mardoqueu como governador do Império Persa. Eles chegaram ao poder depois de uma prova de fidelidade a Deus. José tinha tudo para se deitar com a esposa do seu patrão. Não fez. Passou por grande dificuldade. Foi provado pelo Eterno. Deus deu vitória. Daniel tinha toda a oportunidade de se esbaldar com os manjares babilônicos, mas foi fiel a Deus. Da mesma forma, o nosso personagem da aula de hoje, Mardoqueu, poderia se curvar a Ramã, poderia mudar de opinião, mas ele era um homem que se curvava e se humilhava diante do Deus Todo-Poderoso. Quinto ponto, eles foram fiéis não só a Deus, mas os seus líderes, aos reis no qual eles serviam, aos reis no qual estavam em autoridade sobre eles. O próprio José revelou o sonho de Faraó. Daniel, amiguíssimo do rei Dario, e aqui o Mardoqueu avisando o rei Assuero acerca da conspiração que havia contra Eli. E em sexto, para nós encerrarmos esse ponto aqui, queridos, eles foram usados para salvar o povo de Deus em meio a dificuldades. Sexto ponto, que há em comum entre José, Daniel e Mardoqueu: José da fome, Daniel da idolatria em meio ao povo, juntamente com as suas profecias, contribuindo ao coração do povo de Deus, e o Mardoqueu do povo ser exterminado por Ramã, o assassino e homicida. Um ponto bastante relevante dessa disciplina, sem sombra de dúvida, é o episódio onde o Senhor concede o livramento ao seu povo. E nós podemos observar nos últimos capítulos aqui, capítulo 9 e o capítulo 10, que o povo passa a celebrar ao Senhor uma festividade em comemoração, principalmente focando aqui no capítulo número 9, em comemoração por esse grande livramento que Deus deu ao seu povo. É o assunto do livro, é o tema do livro, o grande livramento que Deus deu. E essa festa é conhecida como Purim, a festa do Purim. E o que significa a palavra Purim, pastor Osmar? A palavra Purim, ela deriva da palavra pur. A palavra pur significa sorteio, porque Ramã fez o sorteio o dia que iria matar os hebreus. Olha só como é que Deus faz.
mas como Deus deu livramento, então a palavra por, sorteio, purim, é a palavra plural, é a palavra pluralizada do termo por. Então, festa do purim é mostrando que o sorteio que o inimigo fez se reverteu em maldição para a sua própria vida, se pautando na palavra que Deus deu ao patriarca dessa nação: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Ramã lançou ou tentou lançar uma maldição contra o povo de Deus. Essa maldição se voltou contra ele, ceifando a sua vida. Então, festa do Purim, a festa do sorteio, a festa que representa o livramento de Deus. Quando que essa festa deve ser comemorada? À luz do capítulo 9. Quando que essa festa deve ser comemorada? No dia 14 do mês de Hadar. No dia 14, ou seja, no 14º dia, melhor dizendo, no 14º dia do mês de Hadar. E só lembrando que nós estamos no ano 5.780 do calendário judaico, que eu prefiro chamar particularmente não de calendário judaico, mas de calendário bíblico. E essa festa ela vai variar sempre, dependendo do calendário bíblico ou calendário judaico, como você queira. Então, alguns meses ela será comemorada no mês de março, outras no mês de fevereiro. Fevereiro ou março, março ou fevereiro. Fevereiro ou março, dependendo do calendário, já que o calendário bíblico ou calendário judaico segue a ideia do calendário lunar, diferente do nosso calendário, o calendário gregoriano, que segue a ideia do calendário solar. Então, sempre no 14º dia do mês de Hadar, você que já teve a disciplina Pentateuco, você já recebeu material relacionado a os meses do calendário judaico, do calendário bíblico. Esse ano, por exemplo, já foi comemorado a festividade de Purim. Que dia se comemorou? Se comemorou no dia 13 de março de 2020. Se iniciou com o jejum conhecido como jejum de Esther. E depois, no dia 14, no dia seguinte, depois do jejum, se comemora então o ápice da festa, que é uma festa com muita alegria. Eu gostaria de ler aqui para você o capítulo 9. Você pode ler comigo, por gentileza, o capítulo de número 9, versículo 26. 9 e 26, e é claro, do livro de Esther. Pois isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa das palavras daquela carta, e de tudo que vieram sobre isso, e do que lhe tinham sucedido. Confiaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se agregavam a eles, e não se deixaram de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Então, aqui, versículo 28 vai continuar dizendo dessa festividade, da celebração em meus judeus, como um memorial. Quando nós analisamos aí, querida, a questão das festividades judaicas, dentro da nossa perspectiva bíblica, podemos observar que essa festa, para nós, é a única festa que está fora das festas relacionadas à Torá, ao Pentateuco. Essa festa do Purim fecha aí o ciclo de festas judaicas. É claro que existem outras, como uma festa relacionada ao período dos Macabeus. Mas como nós não acreditamos que houve o aspecto da inspiração plenária depois das profecias de Malaquias, para nós encerramos aqui os aspectos das festividades judaicas com a festa do Purim, que é a festa da alegria,
é a festa da troca de presentes, um judeu presenteia o outro judeu. Você vai encontrar, eu gostaria da sua atenção agora, você vai encontrar muitas pessoas dizendo o seguinte, e não vá por esse pensamento, acerca da festa do Purim, que a festa do Purim é o carnaval dos judeus. Não diga essa, eu vou ser bem sincero, essa bobagem por aí, que o carnaval dos judeus é a festa do Purim. Na festa do Purim não tem libertinagem, na festa do Purim não tem promiscuidade, na festa do Purim não tem uso de drogas lícitas, ilícitas, não existe esse aspecto relacionado à festa da carne. E eu já vi muitas vezes até pastores dizendo que a festa do Purim é como o carnaval para os judeus. Com certeza não, pode ser para um judeu não ortodoxo, para o judeu que não lê, que não professa a fé que nós encontramos na palavra de Deus. Então a festa é uma festa de alegria, de celebração ao nome do nosso Deus. O que nós já vimos até aqui? A importância de Esther no livro, a importância de Mordecai em suas ações. Percebemos que Mordecai faz parte de um grupo de judeus seletos que receberam o mais alto grau em uma posição. Podemos ler, por exemplo, aqui o capítulo número 10 para você. Eu gostaria de ler com você, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. O capítulo 10 já tem apenas 3 versículos, e o capítulo 10 diz assim: depois disso, pois, o rei Assuero, ou seja, depois de todo esse evento histórico, tributos sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e declarou a grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, na cidade de Nippur, guarde isso aí, na cidade de Nippur se achou escritos persas que diziam que um certo Mardokuti, que tem a ver com a questão da própria tradução ali, do escriba persa, foi um alto funcionário do escalão do próprio Império Persa. Então, é uma evidência arqueológica acerca do capítulo número 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, agradável para com a multidão dos seus irmãos. Lembra que nós falamos da agorinha? Um dos pontos aqui que Deus permitiu, eles foram usados para salvar o povo em meio a dificuldades. Nós falamos também na aula passada que a posição que o próprio Neemias exercia foi em virtude do grande destaque que Mardoqueu teve. Mardoqueu, ao chegar no alto escalão, sendo o segundo depois de Assuero, ele abriu portas para que outros judeus tivessem uma posição de destaque, uma posição elevada em meio ao Império Persa. Posição essa que Daniel capítulo 1, versículo 21, já tinha também gozado de grande prestígio. Mas se nós formos comparar aqui o tamanho do império do Império Egípcio na época de José, o tamanho do Império Babilônico e o tamanho do Império Persa, iremos perceber aqui que Mardoqueu ele se destaca entre os outros dois personagens, Daniel e José. Por quê? Porque o Império Persa foi maior que o Babilônico, e o Império Babilônico foi maior que o Império Egípcio da época que José esteve ali com os seus irmãos e com o seu grande pai, o patriarca Jacó. Em termos de extensão territorial, o Império Persa é maior. Então, olhando para essa ótica, Mardoqueu passou a ter uma posição de prestígio maior do que Daniel e que José. Agora, é claro, se você for perguntar para mim qual teve mais influência e mais trabalhou, com certeza haveria uma briga acirrada entre Daniel e o próprio José. Ok, meus queridos? O livro de Esther traz a nós uma curiosidade muito interessante,
Que curiosidade é essa, pastor Osmar? É o único livro da Bíblia, do Antigo Testamento, é claro, e toda a Bíblia, que não aparece o nome de Deus em nenhuma das suas variações. Não aparece o que seriam essas variações, ou sobrenomes, ou codinomes, ou adjetivos, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Jeová, e assim, El Shaddai, e assim sucessivamente. Existem alguns livros que você vai encontrar que vai dizer Esther e Cantares, mas Cantares há menções tipológicas a Cristo, como Rosa de Saron e Lírio dos Vales. Eu sou a Rosa de Saron, eu sou o Lírio dos Vales. E outros textos que remetem a uma composição nominal do próprio Deus ou da pessoa do seu filho Jesus. Mas o livro da rainha Esther é o único livro que não aparece nenhuma palavra relacionada ao nome de Deus. A primeira coisa que podemos refletir, o porquê disso, é porque justamente tanto Esther como o próprio Mardoqueu, Mordecai, que escreveram o livro, eles não eram escribas judeus. Eles não tinham autorização literária para compor escritos revelacionados, ou escritos de cunho de revelação. E sabendo que existia o mandamento não tomar o nome do Senhor em vão, eles, não sendo escribas, não colocaram o nome de Deus. Porém, a ação de Deus é vista do capítulo 1 ao capítulo de número 10. É Deus purinho na história. É Deus purinho em todas as ações. A palavra mais espiritual que podemos dizer que encontramos no livro é a palavra jejum, por exemplo. E o jejum, é claro, foi muito importante para essa grande conquista, essa grande vitória. Esse jejum foi feito a quem? A Deus. Por que não aparece a palavra Deus? Porque quem escreve estava na mente o mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E eles, não sendo da escola de escribas, da escola sacerdotal, não vindo da família profética, da família sacerdotal, da escola profética e da família sacerdotal, eles acharam por bem não transliterar o nome do Eterno e nenhuma das suas variações. Porém, quando nós olhamos e analisamos o nome de Esther, aqui está o nome da rainha Esther. Aqui nós temos, o Aleph, nós temos aqui o Semi, nós temos aqui o Tav e o Resh. Quando nós analisamos apenas a raiz da palavra, tirando aqui o Aleph, tirando as vogais, somente a raiz da palavra, toda vez que nós falamos acerca da raiz, esse é o sentido, A gente tem aqui o nome, tiramos aqui as vogais. Eu sei que você está ansioso para aprender hebraico, mas você vai aprender nas próximas disciplinas. Tirando aqui, analisando somente a raiz da palavra, do nome Esther, esse aqui é o nome de Esther em hebraico. Analisando somente a raiz da palavra, qual a tradução que temos? Escondido, isso mesmo. A palavra, ou seja, a raiz do nome Esther significa escondido. É a ideia que temos acerca do nome de Deus. O nome de Deus está escondido em meio a todo esse relato, em meio a toda essa trama que nós encontramos desse lindo livro que é o livro de Esther. Eu espero que você tenha gostado aí dessa aula e com certeza ela serviu de bênção para você. E como essa é a nossa última aula, em vídeos, eu trouxe aqui rapidamente para você, nesses 5 minutos aí que nos restam, 5 minutos que está faltando aí, Vaso, já até passou o tempo, mas 5 minutos aí que nos restam, vamos aqui falar rapidamente sobre o que nós aprendemos nesses 8 vídeos. 8º vídeo hoje, o que nós aprendemos? Você que está assistindo esse pela primeira vez, vai dar vontade de você assistir os demais. O que foi que nós aprendemos nessa disciplina? Sobre a historicidade da terra de Canaã, sobre a vida de Josué, o libertador. No sentido de, qual o sentido de libertador aqui? É aquele que liberta o povo não do Egito,
liberta o povo daquela peregrinação que estavam havendo e os conduz até a terra de Canaã. Então, toda a historicidade de Canaã nós aprendemos, e sobre a vida de Josué. O outro ponto que nós aprendemos aqui nas nossas aulas foi o período dos juízes, onde nós trabalhamos o livro dos juízes, o livro de Ruth e também o livro de Ruth, e também nós trabalhamos aí o período dos juízes indo até o início da monarquia teocrática, capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel. Falamos da conquista da terra de Canaã, a historicidade da terra de Canaã, focamos na vida de Josué, falamos sobre o período dos juízes, falamos sobre o florescimento dessa nação, focando, é claro, no evento principal do florescimento dessa nação, que é a monarquia teocrática. Aí na monarquia teocrática nós falamos dos principais reis dessa monarquia, Saul, Davi e Salomão, e os outros demais reis do reino do norte e sul. Nós falamos também uma aula muito abençoada sobre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Nós falamos em uma aula de número 3, reinado de Davi, aula de número 4, reinado de Salomão e a divisão do reino. Aqui o reino surge como uma monarquia teocrática e depois da morte de Salomão acontece a divisão. O que mais nós estudamos nessa aula, pastor Osmar? Nos lembre aí, que foi muito conteúdo. Nós falamos sobre os reinos do norte e reinos do sul. E sobre os reinos do norte e sul nós trabalhamos aspectos teológicos e aspectos históricos. Os 19 reis do reino do norte. O primeiro, Jeroboão I, e o último, Oséias. Os 20 reis do reino do sul. O primeiro, o Roboão, e o último, o Zedequias. Então nós falamos aspectos positivos, negativos desses reis, o que eles fizeram, o que foi produtivo, o que não foi produtivo. E é claro, nós falamos tanto do cativeiro assírio, eu esqueci de colocar aqui cativeiro assírio, nós também focamos principalmente no cativeiro babilônico, porque nós falamos muito mais do cativeiro assírio e babilônico, e pouco do cativeiro assírio. Por quê, professor? Simples, porque a nossa disciplina é livros históricos e a própria Bíblia dá mais ênfase ao cativeiro babilônico. É por isso que nós gastamos um tempo maior para falar do cativeiro babilônico, porque o objetivo da nossa aula é a análise bíblica dos textos bíblicos. E, em virtude disso, gastamos um pouco mais de tempo no cativeiro babilônico do que propriamente no cativeiro assírio. E nessas 3 últimas aulas, nós falamos aqui do cuidado de Deus nesse cativeiro e desse retorno com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. E na aula de hoje, por exemplo, o cuidado de Deus com o seu povo ainda lá no cativeiro babilônico, na fortaleza de Suzã, onde haviam muitos judeus, e um judeu que chama a nossa atenção, o judeu Mardoqueu, o homem que foi fiel a Deus até os últimos segundos da sua existência. Esse aqui, aqui está o resumo da nossa disciplina. Eu espero que tanto da primeira aula como a aula de número 8 tenha sido uma aula proveitosa para você, que você tenha tirado boas lições. Você, aluno que não deu tempo de fazer as atividades, faça. Você que não é aluno do CETAD, mas que gostaria de ter acesso a esses slides, aos livros que sempre nós indicamos, e se quiser também fazer as atividades para você medir o nível do seu conhecimento, de como você está acompanhando os vídeos, é só você entrar em contato conosco, deixe aí um comentário, que será um prazer atendê-lo, meu querido e amado irmão. Assista esse vídeo uma vez, assista 2, assista 3 vezes, até você conseguir compreender o assunto como um todo. Foi um prazer ministrar para você, meu querido amado irmão, essa disciplina. Você que não assistiu ainda o vídeo número 7, o vídeo de número... É só você clicar aqui do ladinho no vídeo número 7 e procurar os demais vídeos, né? O vídeo de número 6, o vídeo número 5, até chegar o primeiro vídeo dessa disciplina
livros históricos. Um beijo no seu coração, do seu amigo pastor Osmar Gonçalves. Até a próxima disciplina. Vamos continuar orando para que no tempo de Deus possamos aí voltar com as nossas aulas presenciais. Isso aqui é só um breve resumo daquilo que nós iremos trabalhar juntos e tenho certeza que será muito proveitoso aquele calor de sala de aula. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Continue orando por nós, pelo seu amigo pastor Osmar Gonçalves. Shalom, shalom. Até mais.